Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Segundo o episódio da vida de Abu Bakr, estamos a conhecer o homem que tomou conta dos destinos após o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam ter falecido, e vamos compreender um bocadinho melhor sobre ele, para compreendermos por que razão e as razões que levaram para ele ter assumido o califado. Já demos algumas no primeiro episódio. Hoje vamos saber um bocadinho sobre a família dele. Ele, durante a sua vida, casou-se com 4 mulheres e teve 6 filhos, 3 rapazes e 3 meninas. A primeira esposa chamava-se Qutayla bint Abdil Uzza. Com ela teve um filho e uma filha, um filho chamado Abdullah. Como sabem, na história nós mostramos que Abdullah é o filho que, durante a imigração que Abu Bakr fez com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, secretamente, quem fez toda a logística durante todo o trajeto era esse rapaz, Abdullah. Converteu-se ao Islão e na batalha de Taif ficou ferido e, passado 2 anos, acabaria por falecer. E depois a menina que nasceu também é Asma Zatun Nitaqain, que era a mãe de Abdullah bin Zubair, e Abdullah, ela foi a senhora que estava grávida durante também a imigração, e o bebê Abdullah foi o primeiro bebê a nascer neste novo calendário. E portanto Abu Bakr teve com essa senhora Qutayla. Não sabemos se ela converteu-se ou não, sabemos que ela foi divorciada mais tarde e não se sabe ao certo se converteu-se ou não. A segunda esposa chama-se Ruman, que era muçulmana e converteu-se, e com ela teve 2 filhos, um menino também e uma menina. O menino é Abdurrahman bin Abi Bakr, um rapaz que vamos falar também muito nesses episódios, e naturalmente a menina ficaria a grande e a nossa famosa mãe dos crentes, Hazrat Aisha radiallahu ta'ala. Portanto, ela veio desse segundo casamento, um rapaz e uma rapariga, e esta senhora Ruman haveria de falecer no ano 6, também em Medina Munawwara. Terceira esposa, mais tarde ele casaria-se com uma moça chamada Asma bint Humais. Asma era viúva de Jafar. Nós já falámos sobre Jafar, que era, portanto, o primo direto do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. O profeta ficou muito magoado, muito triste com a morte de Jafar. Ele, como sabem, faleceu na batalha de Muta, e o profeta assumiu a família toda dele, e a viúva Hazrat Asma bint Humais iria mais tarde casar-se com Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, e com ele tiveram um filho chamado Muhammad bin Abu Bakr. Isso dizem que foi muito provavelmente no Hajjatul Wada, que foi, portanto, no último ano do Hajj, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a sua Hajj. Portanto, podemos dizer no último ano de vida. Abu Bakr casou-se com essa senhora, Asma bint Humais, e depois, mais tarde, depois da morte de Abu Bakr, passado 2 anos, ela ainda vai casar-se com Ali. Portanto, ela teve sorte, casou-se com 3 grandes homens: Jafar, o primo do profeta, Abu Bakr, e mais tarde a Ali. E, portanto, e o filho Muhammad bin Abu Bakr vai crescer com Ali. Portanto, isto, de uma certa maneira, remonta e desmonta todas as mentiras que criaram, que Ali e Abu Bakr não se estavam bem. Se eles não se estavam bem, jamais Ali iria tratar do filho dele toda a sua vida. Havia amor entre eles, não havia ódio. Naturalmente, infelizmente, há pessoas más que não seguem a Sunna, não seguem talvez o Alcorão, e inventam todo esse tipo de mentiras à volta dos discípulos para criar ódio. Que Allah proteja-nos a nós e dê a hidayat a eles e a nós e tudo mais. Há quem diga que também, e portanto, este Muhammad bin Abu Bakr seria, portanto, o quarto, portanto, seria o filho desta terceira esposa. Pois a última esposa, a quarta esposa, curiosamente a única que não foi Qurayshita, era uma senhora chamada Habiba bin Kharija. Foi esta senhora que, no dia em que o profeta sallallahu alaihi wasallam, segunda-feira de manhã, Abu Bakr foi visitar o profeta, viu que estava tudo bem,
e depois ele disse que eu estou a ir para um sítio para ter com a esposa, era com essa, Habiba bint Harifa. Dizem também, na morte, passado 2 anos, quando Abu Bakr está quase a falecer, ele pediu a Aisha, radiallahu ta'ala anha, para tomar conta dos 2 irmãos e irmãs que estavam ainda vivos. Portanto, eram 6. Um já tinha falecido, portanto, eram 4. Mas ele sentiu que a esposa, Habiba, estava grávida de uma menina. E realmente ela seria, portanto, o 6º filho. Esta menina que ia nascer seria o 6º filho. E a Aisha iria tomar conta desses todos os irmãos. Ficou, portanto, a cargo. Seria Aisha, radiallahu ta'ala. Umas curiosidades sobre Abu Bakr. A primeira curiosidade é que Abu Bakr foi provavelmente a única família, foi a família dele, onde todo o mundo se converteu ao Islão. Ou seja, não havia nenhum membro da sua família que não tinha convertido ao Islão. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas nenhum deles pode dizer que morreu depois da profecia ter começado e que tenha falecido sem ter se convertido ao Islão. Isso mostra o quanto Abu Bakr trabalhou na sua família. Outra coisa, Abu Bakr tem na sua família um rapaz que teve a honra de ter 4 gerações que viram o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zubair era este rapaz, filho de Asma, portanto, e neto de Abu Bakr. Este Abdullah bin Zubair, o pai Zubair foi um sahabi, o avô Abu Bakr também foi um sahabi e o bisavô Abu Quhafa também foi um sahabi. Portanto, mostra a linhagem de Abu Bakr, já desde o início, já era uma linhagem nobre ao ponto de 4 gerações. O seu pai, ele próprio, o seu genro e filho e mais os netos, Abdullah bin Zubair é um neto, também todas essas 4 gerações teve a honra de ver fisicamente o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Nós sabemos de Abu Bakr que ele era um homem muito aberto a aprender, nunca foi um idólatra. Ele próprio conta, Abu Bakr, que uma vez estava em frente à Kaaba, antes do Islão começar, e viu um homem chamado Zayd bin Amr bin Nufail, que era um dos pouquíssimos homens na altura em Meca que era monoteísta, ou seja, não era politeísta, não acreditava em vários deuses. Este é o mesmo Zayd, que era primo de Omar radiallahu anhu. E apesar de ser 40 anos mais velhos, ou seja, era um homem muito mais velho, ele um dia, este Zayd, estava sentado perto da Kaaba, ao lado de um homem chamado Umayya bin Abi Salt al-Thaqafi. Era um poeta. Este Umayya dizem que por pouco, ele era monotista também, mas por pouco não aceitou o Islão. Portanto, há aqui uma história por detrás disso. Então, esses 2 homens estavam a conversar, 2 monotistas, numa época que não havia Islão, não havia nada. Então Abu Bakr sentou-se ali um bocadinho perto e começou a ouvir. Eles estavam a falar e Umayya disse que o profeta que estamos à espera virá de ou a minha tribo, que é a tribo de Taif, ou da tua tribo. Ou seja, dos Quraishitas não virá. Porquê? Porque os Quraishitas eram, podemos dizer, quase 100% politeístas. Abu Bakr próprio ficou a estranhar que o que é que significa profeta. Ele nunca tinha ouvido falar sobre um profeta, um homem enviado por Deus e tal. Isso era uma coisa muito nova para eles. E então ele decide ir ter com um homem, um sábio, chamado Waraka. Waraka é o tal primo de Khadija, radiallahu anha, que é o primeiro homem a quem o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, foi ter, depois de ter recebido a profecia, e este era um cristão, um padre, e ele depois explicou tudo. E então eu fui ter com este Waraka e perguntei o que é profetas. E então o Waraka aí disse que sim, nós monoteístas acreditamos que está para vir um último mensageiro e ele virá dos filhos de Ismael, alayhi salatu wassalam,
ou seja, ele vai ser mesmo Qurayshita. Eles estão a dizer que é das outras tribos, mas não é. É mesmo Qurayshita, porque há de vir da tribo forte mesmo. E até depois, Abu Bakr diz, o que é um profeta? E o Waraka diz que é um homem que vai falar o que Deus lhe mandar, não vai oprimir a ninguém, nem será oprimido, ou seja, ninguém vai lhe fazer mal, e é verdade, nem ajudará à opressão. Ou seja, aqui não vai oprimir, ou seja, ele não vai ser tirano, mas também não vai ser de uma tribo tão fraca que as pessoas caem em cima dele. Mas também nunca vai ajudar à opressão. E foi exatamente isto que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi. Abu Bakr diz que eu aprendi tanto, por essa razão, quando Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou a sua missão, eu já estava preparado, já sabia e percebi logo pelos sinais que ele era um verdadeiro. Isso mostra que Abu Bakr, mais uma vez, foi o primeiro. Ele foi o primeiro em tudo. E mostra que ele já procurava a verdade muito antes de ela efetivamente ter chegado, e por essa razão, quando o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam começou a sua caminhada, ele percebeu logo que o profeta era verdadeiro. Há outro incidente também que diz que uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam conheceu um homem, já no início da sua missão, chamado Qus bin Sa'idatul Liyadi, que ele era um indivíduo que ele conheceu no mercado do Okaz. Sabe, o mercado do Okaz é um mercado que existia nos dias a seguir à peregrinação. Quando acabava a peregrinação em Meca, havia 3 dias de um grande mercado que só abria naquele tempo. Então o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam também ia lá. E lá ele conheceu este indivíduo, que era um poeta. E este homem vinha de uma tribo chamada Tihama. E ele era um cantor de canções árabes. Portanto, ele não era bem poesia, ele cantava poesia, era uma espécie de rapping de hoje. E este curso também era monotista. E neste mercado ele cantou uma canção sobre o monoteísmo, algo que, no meio de politeístas. E o profeta gostou muito desta canção, atenção que na altura não havia música nem nada, e mais tarde, quando o Islão avançou, um dia a sua tribo de Tihama veio para prestar juramento e lealdade e fazer um acordo de trégua em Medina com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. E então o profeta disse, para vocês são Tihama, onde é que está aquele homem, o Qus? E eles disseram, ele já faleceu. Ele disse, eu gostei muito daquela canção que ele realmente, aquela poesia que ele cantou, e o profeta disse ao pessoal, algum de vocês lembra, já passou muitos anos, e o único que lembrava tudo era Abu Bakr Siddiq, o que mostra que ele tinha uma memória altamente fidedigna e altamente forte. E aí ele realmente cantou, ou seja, recitou toda esta canção, e onde ele dizia com aquele que traz a notícia da morte, os mortos estão na sepultura, e sobre os seus corpos há restos de algumas roupas de algodão. Era basicamente, e deixei-os de facto a um dia designado para eles, assim como o trovão e o relâmpago despertam aqueles que estão a dormir. Porque, como sabem, no monoteísmo existe muito o conceito da morte, da vida pós-morte e do juízo final, e os monoteístas acreditam nisso, os politistas acreditam na reencarnação e tudo mais. E então, esta era uma canção, era uma poesia que ele estava a cantar, onde ali ele claramente estava a explicar o que é que os monoteístas acreditam na vida pós-morte. A única pessoa que soube, naquela altura, era Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Isto mostra o quanto Abu Bakr era um homem que prestava atenção, tinha uma memória muito forte e preparou-se, porque era um homem que queria efetivamente aprender e preparou-se por essa razão e outras. Quando o profeta começa a sua missão, ele é o primeiro homem a aceitar e foi o primeiro homem efetivamente a tudo. Inshallah, para a semana iremos fazer mais um episódio sobre isso. Conhecer muito bem primeiro Abu Bakr, porque é importante conhecer o homem que foi o verdadeiro califa do Islão, do profeta, e foi o homem que em 2 anos orientou os destinos desta religião e, a bem da verdade,
não tivesse ele orientado e sido preparado pelo profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam e orientar como ele orientou os 2 anos a seguir, provavelmente o Islão teria muitas grandes dificuldades. Para a semana, inshallah, vamos falar sobre isso. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.